Olá, meu povo. Agostinho Brito, aqui da UFRN, para mais uma videoaula em programação orientada a objetos em C++. Nessa videoaula, a gente vai tratar sobre o conceito de sobrecarga de operadores. Tem uma outra videoaula aqui, aqui nesse canal que trata sobre o conceito de sobrecarga em si. Só resumindo, em linhas gerais, sobrecarga é você criar várias funções, ou melhor, você ter a liberdade de criar várias funções na linguagem de programação que têm o mesmo nome, mas que fazem coisas diferentes, dependendo da forma como você passa argumentos na sequência para essa função que você vai chamar. Isso funciona para funções comuns e funciona para funções membro das classes que você vai criar. Mas tem um tipo de sobrecarga especial, que é bem interessante, que ela funciona com os operadores da linguagem. O que são os operadores da linguagem de programação? São coisas como os símbolos mais, menos, igual, dividido. São símbolos que você utiliza para fazer relacionamento entre variáveis, entre coisas que tem dentro do teu código. E são chamados de operadores. Todas as linguagens de programação elas preveem esse tipo de coisas, esse tipo de operadores. Geralmente são utilizados para fazer cálculos matemáticos, ou cálculos lógicos. Mas aqui, quando a gente estiver programando, a gente vai ter a liberdade de dar novos significados a esses operadores. Vamos pegar, por exemplo, uma classe que a gente já vem trabalhando aqui nessas videoaulas, que é essa classe chamada vetor 2D. Tem um método lá que a gente criou, que é um método chamado de soma. Um método para a gente somar dois vetores, uma coisa bem simples em álgebra linear. E aqui tem uma descrição resumida do método soma para a classe vetor 2D. O que é que o método soma faz? Ele recebe um vetor como parâmetro, calcula a soma do vetor que está recebendo o V com o V, ou seja, vai pegar o valor do x desse objeto com o x do objeto do vetor V, o x do objeto V, e vai pegar o y desse objeto com o y do V. Soma tudo, grava aí no novo vetor 2D e retorna isso como parâmetro de retorno aí da função. Então aqui você tem uma sobrecarga, uma implementação da função soma. E é assim que você vai utilizar a função soma. Você vai declarar três objetos, V1, V2 e V3. Aqui eu estou omitindo o construtor da classe, para a gente poder usar esse tipo de nomenclatura. Mas o construtor precisa, para estar presente para que isso funcione. Tem uma outra aula aí que fala sobre isso. E o V3 vai receber a soma de V1 com V2. Essa é a maneira como a gente costuma fazer, ou pode fazer, a implementação de uma classe. Mas não é bem assim que a gente costuma somar as coisas. Nós costumamos somar as quantidades ou costumamos associar o conceito de soma. Isso a gente vem construindo isso lá desde o ensino fundamental, do Fundamental 1, usando um símbolo que é o símbolo do mais, esse símbolo aqui. E se você pudesse fazer a soma, ao invés de usar nomes para as operações que você quisesse, você pudesse usar os próprios símbolos. Como, por exemplo, o símbolo de soma V1 mais V2 fosse assim. Para você poder fazer a soma entre o V1 e o V2 usando o próprio símbolo ao invés de um nome. Existe uma maneira de você fazer esse tipo de construção, que é utilizando sobrecarga de operadores. A sobrecarga de operador é um tipo de sobrecarga que você vai fazer, uma implementação de um método que vai dar um novo significado ao operador que você tem interesse em dar significado a ele. Por exemplo, aqui eu tenho aquele mesmo método do outro slide. Aqui tem o slide que tem aqui o uso do método soma e aqui a sobrecarga do operador mais. É o mesmo código, eu não mudei nada, só fiz copiar e colar. O que mudou aqui? Mudou o nome do método. O método agora, ele foi chamado de operator, mas eu estou usando a palavra reservada operator para denotar que eu quero fazer uma nova operação, uma operação de soma,
e quero dar significado ao símbolo mais para que ele faça essa operação para mim. Então, eu troco aquele nome soma por operator mais. Você pode deixar a palavra reservada juntinho do símbolo, dá para fazer isso, ou pode deixar separado assim. A linguagem de programação não vai notar diferença para você no teu código. E o restante que você coloca aqui dentro é o significado que você quer dar àquele símbolo. Então, ao invés de utilizar, como nesse código aqui, v1.soma v2, você usa v1 mais v2. Esse tipo de construção ela é muito útil, principalmente quando você trabalha com operações envolvendo estruturas que você vai agregar, que você vai juntar, operações que vão lidar com álgebra linear, por exemplo. Você tem uma classe que você está criando para lidar com matrizes de uma forma eficiente, que não foi feita ainda, que você está implementando, está estudando e criando essas coisas. Então, matrizes, você soma matrizes. Então, você não vai utilizar, por exemplo, um operador matriz M1 ponto soma M2. Você utiliza M1 mais M2 para atribuir isso a uma terceira matriz. Isso você faz com a sobrecarga. Em linhas gerais, sobrecarga é isso. O que você pode sobrecarregar? Gente, nessa linha aqui, né, nessas linhas, aparece aqui um conjunto de todos os operadores que você vai poder sobrecarregar em C++. São operadores, né, que você tem, né, para fazer soma, subtração, multiplicação, divisão, resto, operação de ou exclusivo. Tem muitas operações que você pode sobrecarregar aqui no teu código. Muitas delas eu nunca usei, né? Nunca precisei, né, trabalhar com isso na linguagem C++. Né? Essa aqui, por exemplo, nunca cheguei a utilizar. Sobrecarregar os operadores new e delete, que são operadores que se utilizam para fazer alocação dinâmica, eu também nunca fiz. Embora eu nunca tenha feito, não significa que você não possa fazer, você não precisa. Então os operadores estão disponíveis para você trabalhar com eles. Alguns operadores são unários, outros operadores são binários e existe um operador ternário. O que é um operador unário? É um operador como, por exemplo, o mais ou menos menos. Só existe um operando para ser lidado. Um operador binário é um operador como o operador mais. Ele precisa que duas quantidades estejam preparadas para que você junte as duas ou trate as duas de alguma maneira. E existe o operador ternário, né? Que ele é normalmente utilizado para você fazer testes, né, em uma linha simples. É um operador bem prático quando você quer fazer esse tipo de construção. Testes em uma linha simples e retornar o resultado do teste para armazenar uma variável. Eu raramente uso o operador ternário. Não me lembro muito de utilizá-lo. Mas esses operadores que tem aqui embaixo, que é o operador de escopo, né? Isso aqui existe também na linguagem, né? A gente já chegou a utilizar e a gente usa bastante quando eu vou trabalhar com o CI em Cout, né? Principalmente Cout para fazer saída de dados. O operador de acesso, que é o pontinho, o operador de acesso é o cara que faz isso, ó. Esse acesso às variáveis que aparecem, né, numa classe, as propriedades da classe ou aos métodos que ela implementa. Isso aqui é um operador chamado operador de acesso. Não pode ser utilizado. Operador de acesso via ponteiro e o operador ternário. Esses operadores eles não podem ser sobrecarregados. Eles só podem ser utilizados da maneira como ele já vem na linguagem, para lidar com os tipos primitivos. E outra coisa, você não pode criar operadores novos. Os operadores que estão lá na linguagem, que o C prevê, são os únicos que você pode sobrecarregar. Operadores como, por exemplo, asterisco, asterisco, né, que você quisesse utilizar para simbolizar um exponencial, né, em algumas linguagens de programação, usa o asterisco, asterisco para simbolizar uma potência, né, um exponencial. Isso não pode ser utilizado. Esse operador para simbolizar, por exemplo, a diferença, né? Algo é diferente do outro. Digamos que você quisesse inventar isso aí, também não pode não. Só pode ser os operadores que já vêm na linguagem. Alguns operadores eles têm que ser tratados com cuidado. A gente não vai falar sobre eles nesse vídeo, né? É importante que a gente deixe um momento especial para eles, porque tem que conhecer um pouquinho de ponteiro, né, para poder entender como é que o operador trabalha, como é que ele lida.
Então a gente vai deixar isso para uma outra videoaula. A gente vai mostrar nessa videoaula só a parte fundamental de como funciona a sobrecarga de operadores. E esse operador de atribuição, que é o que a gente vai deixar, né, para outra opção, ele tem que ser levado com cuidado, levando em conta que você vai copiar um objeto, fazer, por exemplo, A igual a B. Isso envolve não muito mais do que simplesmente pegar os dados de A, né, e das propriedades de A e copiar para as propriedades, ou melhor, pegar as propriedades de B e copiar para as propriedades de A. Bem mais do que isso. Ou quando você trabalha com objetos temporários. Aqui, por exemplo, você tem um objeto temporário. V1 mais V2 é um objeto que é criado, né? O resultado disso aqui, ele é criado, deixado na memória, esse resultado fica na memória, V1 e V2 desaparecem da pilha e depois você guarda o V1 e o V2 dentro do V3. Esse tipo de operação também é bem capciosa, ela tem que ser feita com cuidado, a implementação desse tipo de operador, e a gente vai deixar isso aí para uma oportunidade um pouco mais adiante, né, de tratar sobre esse assunto. Mas tem uma coisa que você tem tem que entender. O que você implementa no seu operador não é algo que é imposto pela lógica, pela linguagem. É você quem define o que vai ter o operador. Por exemplo, se eu quisesse utilizar V3 igual a V1 mais V2, o que é que a lógica te sugere? Sugere que o mais vai ser usado para fazer uma operação de adição. Provavelmente adição de dois vetores. Mas você pode usar o operador mais para o que você quiser. Por exemplo, eu posso usar o operador mais para subtrair dois objetos. Né? Por exemplo, pegar o vetor V1 e subtrair do V2. Faz sentido isso? Não para mim, mas possa ser que para a sua implementação isso faça algum tipo de sentido, né, no momento que você esteja implementando. Tá? Então, quem define o que vai ter dentro da sobrecarga não é o símbolo. O símbolo apenas ele é o recurso para que o programador crie uma sobrecarga com aquilo lá. Mas quem vai definir o que tem lá dentro é você, programador. Né? Você quem vai escolher esse tipo de função para ele. Então vamos fazer, né? Aqui tem o spoiler do outro vídeo. Deixa eu tirar daqui e vamos para uma pequena prática. Nesse projeto que nós temos aqui no Qt Creator, né, mostrando para vocês, a gente tem a implementação da classe Vetor 2D que nós já fizemos em outro projeto. Né? Em outra videoaula a gente já falou sobre ela, sobre o conceito de sobrecarga, que eu tenho duas sobrecargas da função membro produto, do método produto. O que modifica uma sobrecarga da outra é somente o argumento que você passa aqui dentro, né? Compara a função. Tipo de retorno não conta, a gente já falou sobre isso. Vamos fazer a reescrita da classe. Só que agora a gente vai reescrever a classe substituindo o nome produto, o nome da função produto ou o método produto, pelo método operator. Mas não, né? Operator asterístico. Né? O operador asterisco vai ser utilizado para a gente fazer a sobrecarga do método para realizar produto. O conceito do que eu entendo como sendo um produto. Eu vou fazer um produto escalar ou um produto por escalar. Veja, aqui eu estou colocando um espaçozinho entre o nome da palavra reservado operator e o operador em si que eu quero sobrecarregar. Aqui embaixo não estou colocando. Então, qual dos dois é o certo? Todos os dois são certos. Eu gosto de colocar assim, né? Esse espaçozinho que fica aqui às vezes me incomoda, mas dá para você fazer, né, com o espaço também que esse tipo de operação ela vai funcionar. Vamos modificar o arquivo. Deixa eu dividir aqui minha telinha. Vetor2d.cpp também. Eu tenho dois nomes que tem o símbolo do produto. Deixa eu deixar esse getX aqui mais para cima, juntinho do primo dele. Vamos substituir isso aqui por operator asterisco. E esse outro aqui de baixo por operator asterisco. Tá? Então, o Qt já sugere para você as substituições que você vai precisar fazer. E
Atenção, não mudei nada na implementação do método, só estou mudando o nome dele. Então essas coisas vão ser salvas, deixa eu salvar aqui tudo. E agora está faltando o quê? A gente executar o código. Ou não, ainda falta você ir lá na função principal, modificar a chamada da tua sobrecarga de operador. Tinha lá o produto, você vai trocar isso aqui pelo asterisco. Vamos colocar um outro asterisco aqui. E agora você tem, né? Resultado igual a V2 vezes V3 é um produto escalar e aqui embaixo é um produto vetorial. Vamos ver se eu não esqueci nada, né? Se não tiver esquecido nada, o código vai funcionar. Então, ó, ali, o produto escalar deu 37, dá 4 vezes 10, 40, mais 3 vezes menos 1, 37, né? Funcionou, que é uma maravilha. Não passei vergonha dessa vez. E o produto por escalar, é você pegar o V2 e multiplicar, né? Multiplicar por 2. O V2, 2 vezes 3 é 6. 2 vezes 3, 6. E 2 vezes 4 é 8. Então aí está o produto escalar e o produto por escalar. Mas tem uma curiosidade que às vezes você não vê nos livros de programação. É isso aqui, ó. Eu vou fazer com o operador, né, de produto por escalar para vocês entenderem uma coisa muito interessante. Eu, ao invés de colocar V2 vezes V3, eu vou colocar V2 ponto operator asterisco V3. Vocês nunca vão ver isso aqui, né, no código de vocês, né, nos códigos que vocês vão encontrar usando sobrecarga. Mas o negócio é que funciona sim. E o que é que a gente está fazendo? Eu estou chamando a sobrecarga do operador pelo nome dela, né? O nome dela é operator asterisco. Então funciona você chamar dessa maneira, mas por que eu estou colocando aqui? É para denotar que, embora a função exista e ela tenha esse nome, ela possa ser chamada pelo operador de acesso, o C++ ele cria para você, programador, esse atalho, que é permitir que você chame a sobrecarga pelo nome do operador que você está utilizando. Então, cada vez que tiver um operador da linguagem que ele reconheça, o C++ vai substituir aquele trecho, ele vai substituir o mais, por exemplo, ele vai substituir isso aqui por ponto operator mais. E passando como parâmetro, né, aqui dentro, o argumento que você deu logo após o operador. Se nessa sequência tiver mais uma série de várias outras operações, ele primeiro vai calcular tudo que tem aqui à direita. Digamos que você tivesse feito aqui resultado igual a V2 mais V3 mais V4. Ele calcula o V3 mais V4 e coloca o resultado aqui dentro né, nesses parênteses que estariam, né, aqui na sobrecarga do operador mais. Então, esse é um atalho, gente. A sobrecarga ela foi criada para permitir que você dê significados interessantes aos símbolos, né, que são utilizados para fazer operações na linguagem de programação. E você tem a flexibilidade utilizada para construir o que quiser. E isso é muito, mas muito útil, principalmente quando você lida com operações matemáticas. Existem muitas classes no C++ que já são pré-programadas, né, numa biblioteca chamada Biblioteca Padrão de Gabaritos, que a gente vai lidar isso, né, vai falar sobre isso em algum momento no futuro, que trabalha com o uso extensivo de sobrecarga de operadores. E aí você fica livre para trabalhar com essas operações. Por exemplo, operações de concatenação de strings. Ao invés de você usar uma função para concatenar dois strings, você usa uma sobrecarga de operador. String 1 mais string 2. É lógico isso, faz sentido você somar dois strings, utilizando a operação o símbolo mais para fazer adição, né? Agrupamento de dois strings, de dois literais. Tá bom? Então, é isso aí, né? Eu espero que vocês tenham entendido, né, esse conceito de sobrecarga, né, para que serve a sobrecarga do operador, a sobrecarga de operadores. E espero que vocês voltem aí num futuro para, né, aprender mais um pouquinho sobre esses conceitos de programação em C++ aqui no canal. Em outra aula,
a gente vai falar sobre operadores diferentes. São os operadores de incremento, né? Os operadores de função e os operadores de atribuição. Mas isso não vai ser feito agora não. A gente vai fazer isso em outra videoaula para mostrar como é que você pode lidar com esses operadores de forma separada. Eles exigem que você crie alguns truques, né, para trabalhar com esses operadores, e a gente vai deixar isso para um momento no futuro, né, quando a gente já tiver praticado um pouco, vocês puderem ter praticado um pouquinho mais sobre esse conceito de sobrecarga, tá bom? É isso aí, fechamos por aqui e nos encontramos em outra oportunidade aqui no nosso canal. Até lá!